Olá a todas amadas que vão olhar esse vídeo depois, que não puderam estar aqui ao vivo. E aos pouquinhos acolhendo as mulheres que estão chegando, esperando aqui a Nandinha entrar. Isso aí. Prontinho, já tá na hora perfeita. Vamos ver se... Ó! Olá! Não tô te vendo ainda, mas tô te ouvindo. Só me ouviu. Tudo bem, meu bem? Ah, tô muito bem. Eu meio que me atrasei, né? Que depois que a gente conversou um pouquinho antes, entrei em uma vibe de relaxamento, horário da live, que eu marquei no horário estranho, sem um motivo específico, só para ver se vocês estavam atentos. Esperta. Ainda não tô te vendo. Não? As outras Tá pessoas, carregando para mim. as outras Não sei pessoas estão me vendo? se os outros estão vendo a nada, se puderem dar um oizinho para Aqui eu saber. te vejo e me vejo. Ó, Gabriel entrou. Boa noite. Sim. Você Ele tá tá vendo a perguntando. nada? Responda pra gente. Que eu aqui Não, pior não. que não. Peraí, vou sair e vou voltar. Beleza. Não. Obrigada, gente, pela ajuda. Já já vamos começar nosso papo, que sempre tem uma coisa ou outra de ajustes, né? Ainda mais que eu e a Nanda, a gente há pouco tempo moramos no mato, então às vezes dá esses. E agora? Pronto. Ainda não. Fica carregando. Tan, tan, tan. Mas tô te ouvindo. Mas aparece metade da tela, metade da tela? Isso. Mas aí Só aparece parece. preto? É um círculo carregando. Mas Será? vocês estão ouvindo ela? Eu vou trocar Será? a internet. Ah, esse papo é tão bom que a gente não pode deixar de trocar. Até que for sem vídeo, só áudio. Sim, gente, vocês não imaginam. Ah, agora te vejo! Linda! Acho que era a minha internet, eu coloquei no 4G. Pronto. Bom, que bom. Bem-vindas a todas, bem-vindos. Vi que tem alguns homens também. É muito bom Oi, ver homens Lu. dispostos, Oi, né, Ale. se abrir Sim, o para. Gabriel até perguntou, ele falou, ai, é uma live só para mulheres? Eu falei, não, É muito bom ver homens abertos. Enfim, vamos lá. Aqui apresento para vocês a minha amiga, assim, do coração. Quem me conhece já sabe quanta estima tenho por ela e carinho. É vem. engraçado, ela é a Nandalícia, né? É engraçado que hoje a gente conversou antes de entrar na live e eu já vou mostrar para vocês, como primeiro exemplo, como a gente cai nas crenças, né? Nos gatilhos dessas crenças que nos aprisionam e que a gente vai descobrir nessa live como tirar um pouquinho, né, desse peso, dessas crenças todas que a gente carrega, às vezes sem saber e sem perceber. Que eu perguntei para ela, Nan, como quero que eu te apresente, né? E aí você pode ver que eu já entrei num esquema, né, que falo muito de a mulher é cíclica, ela é multifacetada, ela pode ser mais de uma coisa. Aí eu queria que ela se apresentasse como uma coisa, sendo que ela é muito mais do que isso, né? Ela faz tanta coisa, né? Então, viu como a gente tem que prestar atenção, ficar atento para ver que sempre pode cair em, né, crenças antigas. Então, assim, não dá como descrever ela em poucas palavras. Tem que conhecer lá, ir no canal dela. Tem uma terapeuta maravilhosa, assim, exatamente multifacetada como nós mulheres, né? O ser humano é.
E acho que definir, ou a gente mesmo, né, escolher só uma coisa foi uma luta que eu e você ficamos por muito tempo, né? De deveria ser uma coisa só. E no final, não, somos tanto, porque nos diminuiu encaixar na caixinha. Então, mas as terapias que ela trabalha são a Ayurveda, a Theta Healing, que a gente compartilha. Nós fizemos muitas formações juntas, né? Também moramos na comunidade tântrica, que foi onde nos conhecemos. Aliás, foi a primeira pessoa que apareceu para mim com aquele sorriso maravilhoso que vocês estão vendo. Já falei, ok, estou em casa, né? Linda! Então, Foi maravilhoso te receber. Eu acho que a gente acaba se cobrando uma linearidade em tudo, né? A gente quer que seja o preto no branco, e aí na primeira coisa que a gente foi debater, né? Como você quer ser apresentada? Ah, nem sei, né? Tanta coisa que a gente pode falar, e às vezes eu tento, até quando eu conheço alguém, não definir a pessoa, né? Ou não fazer logo a primeira pergunta de, o que você faz? Ou você trabalha com o quê? Porque a gente acaba associando logo a pessoa ao que ela trabalha, né? Então, tentar ir por esse lado também. total. É isso. E para quem não me conhece, que veio do canal da Nanda, eu sou a Verônica Alessia, sou italiana, mas já sou brasileira já. Só a Nanda que me corrige, de vez em quando é minha professora de português também, que dá sempre para evoluir um pouquinho no idioma. Já tá mais brasileira que muita gente. Mas eu trabalho, principalmente nesse momento, estou me focando num trabalho sobre o feminino, mas também uso várias técnicas, né? Por isso que eu também falo que meu atendimento é de forma muito intuitiva. Se a pessoa vem aberta e não querendo, quero, né, terapia tal, técnica tal, pra gente é muito melhor, né? Porque consegue usar toda a caixinha de ferramentas, né? As mágicas da bruxinha para poder fazer o que alcançar o objetivo, né? Que ela tá procurando. Enfim. Sim, a gente consegue fazer um mix, né? Como a gente compartilha desse estudo do Theta Healing, né? Decidimos trazer esse tema das crenças limitantes. Então, não sei se você quer começar apresentando. Posso começar falando, sim. Bom, a gente primeiro pensou, né, em esclarecer para quem não sabe como são formadas as crenças ou o que é crença limitante. Então, dar um breve resumo para a gente poder adentrar nesse assunto e trazer até alguns exemplos para caso vocês se identifiquem. Então, todas as experiências que a gente passa, mas principalmente na nossa infância, é quando a gente começa a formar a nossa base de crenças. Até antes, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente carrega também crenças ancestrais. Então, o que a gente escuta, o que a gente vê, a gente leva aquilo como verdade, né? Principalmente criança, a gente não tem muito discernimento do que é certo e errado para mim, né? Para mim, criança, por exemplo. Então, eu acabo levando como verdade, carregando crenças que limitam. E depois, quando eu viro adulta, eu não consigo alcançar as coisas que eu desejo, porque essas crenças estão ali me prendendo. Então, às vezes, passou uma situação que um tio ou uma pessoa da família, normalmente alguém que confia, que falou, você não pode fazer isso, porque senão ninguém vai te querer. Ou porque senão você não vai ser amada. Se você for teimosa, homem nenhum vai te querer, dando um exemplo. E aí você cresce achando que se você se impor, ou que se você colocar limites numa relação, que você se colocar numa relação, homem nenhum vai te querer e você acaba assumindo uma postura de submissão. Então, a ideia, né, do Theta Healing, principalmente, que é essa terapia que a gente compartilha, é identificar essas crenças. Então, identificar esses momentos onde essas crenças foram criadas e trabalhar a partir daí. Então, expandindo a consciência, levando essa consciência para a sua história, né? Eu gosto muito da palavra facilitadora, eu me sinto muito uma facilitadora dos processos, acredito que você também, Vero. Porque a gente só vai, assim, né? A pessoa vai falando, a gente fala, isso aqui, né? Você pontou isso aqui. Quando a gente está de fora é mais fácil enxergar. Então, essa consciência das crenças realmente mudou, assim, a minha vida. Me trouxe um questionário muito profundo. Então, quando eu tô sentindo algum peso, quando eu tô triste, ou quando aconteceu alguma situação, eu busco entender, então, quando que eu me senti assim antes? Ou qual foi a primeira vez que eu me senti assim? Então, fazendo esse auto-questionar para ir me analisando, para tentar identificar, poxa, na minha infância aconteceu uma situação parecida, eu fiquei muito triste, acho que eu tô repetindo um padrão. E aí, a partir daí, buscar terapias, ou buscar ferramentas, ou mudar as atitudes também. Então, basicamente, a gente é um computador cheio de crenças e que é possível, sim, reprogramar todas essas crenças.
exatamente, muitas pessoas, por acharem que isso não é possível, acho que essa é uma crença também, né? A pessoa achar que tudo tem que ser sofrido ou difícil. Então, quando eu falo, não, dá para mudar. Ah, não. Porque tem ali, né, naquelas crenças, é uma das mais, assim, faladas, acho, dos pais, da sociedade, né? Que é muito difícil. Que na Itália, não sei se aqui no Brasil fala, mas na Itália fala, se você nascer redondo, não pode morrer quadrado. Então, assim, tipo, se você é uma coisa, Não vai não tem mudar, como não mudar. tem como mudar. Sendo que a natureza, ela é em contínua transformação, né? E a gente é a natureza. Então, a gente reverbera disso também. A gente pode mudar, é só se permitir. Então, eu gostei de ter colocado nessa live hoje que a gente está na lua minguante. Eu falo muito sobre o influxo das luas, né? Como a gente é 70% de água, e a lua influencia as marés e tudo mais, né? O crescimento das plantas. Então, influencia a gente também. E a lua minguante é esse movimento de desapego, né? Das árvores quando deixam cair as folhas. E exatamente isso. A gente, às vezes, se apega tanto a nossas crenças, parece que nos definem. Aconteceu muito comigo, assim, umas pessoas que eu tirava, fazer um trabalho muito forte de tirar crença, e a pessoa falava, não sei mais quem sou eu, né? Sim. Porque parece que Sim. eu era a medrosa, eu era aquilo. E agora, o que eu sou, né? E tem que começar a pensar de forma diferente. Porque a gente estava conversando exatamente hoje. Como que a gente pode trazer de uma forma simples para as pessoas também começarem a fazer isso desde logo, né? Começar a colocar isso na vida delas. Eu gosto muito de trazer coisas práticas, que não fique só um raciocínio assim, né? Ou, depois tem que vir fazer a terapia. Eu vou te explicar isso, mas o único jeito é fazer a terapia comigo. Não, a gente aqui quer trazer uma parte prática que realmente, se você integra isso no dia a dia, né? A auto-observação, você consegue se sacar, né? Que nem eu fiz exemplo, né? De antes, como eu conversei com você, e eu fico o tempo todo, porque não é simples, né? Mas é possível. Assim, é super possível. A gente viver de acordo com o que queremos, né? De ir realmente construindo a nossa realidade e nossa nova versão. De como a gente deseja E saber também, né, o que a gente quer, porque eu vejo que às vezes a gente vira um emaranhado tão grande que a gente não consegue nem saber o que a gente quer de verdade, né? Fica tudo obscuro, a gente não consegue saber o que a gente quer de verdade, a gente não consegue ouvir o nosso coração. E já aconteceu algumas vezes também de chegar pessoas para atendimento, principalmente com Theta Healing, com uma questão, né, super séria, super emocional para trabalhar, e a pessoa antes de começar a sessão falar, mas eu não vou mudar muito não, né? Então, o medo de mudar também, né? O medo desse desconhecido, mesmo sofrendo, às vezes essa zona de conforto pode ser também um lugar de sofrimento, né? E para as pessoas, mesmo dando o passo de procurar uma terapia, tem uma resistência que é natural, né? Sim. Então, a gente, né, queria focar um pouquinho nesse aspecto das mulheres, como nós somos, né? E também gostamos muito de ver a transformação, assim, de outras mulheres. Mas a gente vai abordar também a parte masculino e feminino, né? Enfim, de várias crenças, porque muitas vezes é fácil nos colocar no lugar de coitadas. Porque as mulheres, especialmente como nós compartilhamos também a formação de Tantra, né? Desse estudo mais profundo da sexualidade, muitas vezes é colocada, a mulher não sente, porque é culpa do homem, o macho escroto, isso, aquilo, e depois a gente percebeu, atendendo, quanto os homens também têm várias crenças e não tem né, vítima e vilão. É tudo muito da auto-observação, né? Muitas vezes a gente também, nessa pesquisa de crenças, a gente acaba culpando depois, a sociedade patriarcal, os meus pais, minha mãe fez isso, né? Você estava fazendo exemplo de quando minha mãe me fez cair do colo quando criança, agora eu não confio em mulheres, aí é culpa da minha mãe, aí como resolvo isso, né? Sim, sim, ter muita atenção para a gente não ficar nesse looping de culpabilizar o outro e aí, por conta disso, não conseguir se auto-observar e se curar, né? Acho que se a gente consegue entender que
de fato, somos todos um, que estamos integrados, né? Por mais que seja um esforço, a gente é criado para ter uma separação muito forte, mas quando a gente vai implementando isso e tenta olhar um pouquinho de fora, a gente sai desse lugar de culpabilizar. É claro que são situações e situações, né? Mas tem empatia pelo todo, né? Então, pelo contexto que a gente vive, pela história, e se a gente for olhar a história do Brasil, por exemplo, de como a gente foi colonizado, e etc., aí a gente já vai chegando em um monte de crença, né? Então, cada pessoa vai carregar de acordo com a sua história. Então, eu gosto muito também de falar para as pessoas olharem para a ancestralidade. É uma coisa que eu faço muito, assim, desde que eu criei essa consciência, desde que eu fiz o curso, né? Então, eu gosto muito de perguntar as coisas para minha avó. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live, e aí que foi até a minha instrutora de Theta Healing, ela comentou que ela quebrou um ciclo da família dela de 60 anos de cesárea. E aí eu fiquei, cara, isso era tipo 10h30, aí eu mandei mensagem para minha avó na hora, assim, vó, você teve parto normal? Das 3 filhas? E ela me respondeu na hora, assim, então fazer esse buscar, né, dentro da família, e observar também o que dentro da família incomoda, no pai, na mãe, e olhar, poxa, eu tenho isso. É um ótimo indício, né, para você começar a se observar e a identificar as suas crenças. Sim, sim. É foda quando o companheiro ele já conhece a mãe, né? Então, o meu companheiro de vez em quando fala, ah, não tá reproduzindo sua mãe, não? E eu, caraca. Vê e você acaba fazendo, né? Eu tava contando pra Nanda hoje que, por exemplo, eu morei, né, com uma mulher que era mais solo, tinha essa filha e ela educava, assim, de uma forma muito amorosa, muito especial. E eu sempre falei, quando vou ter filho, né, filha, não vou ser que nem os meus pais, eu vou deixar minha filha crescer com crenças fortalecedoras e tudo mais. Aí vai na prática, né? Uma vez, assim, ela tava ali tentando cortar alguma coisa com a faca e eu, tá maluca, não use a faca, né, que vai se machucar. E a mãe logo corrigiu, não, ela consegue, ela pode, é só ficar atenta, que ela pode. Eu falei, caraca, né, quanta gente sem querer, e isso mostra como a gente não faz por mal, né, e nossos pais não fizeram por mal, às vezes de falar, estava falando com uma cliente, né, essa semana, que ela falou que o pai dela sempre falava, olha a fulana, quanto ela é boa na escola, olha aquilo, né? E aí, recentemente, depois que a gente fez terapia, ela falou para o pai, por que você sempre falava isso? Você me deixou sentir menor, né? E ele falava, nossa, mas eu fazia isso para te impulsionar, para você querer ver, né, as pessoas não se comparar com os piores, né? Minha mãe sempre falava isso também. Não se compare com os piores, sempre se compare com os melhores para você evoluir. Só que na cabecinha da criança, o pai estava preferindo a amiguinha da escola dela, né? O pai estava preferindo outra mulher, outra menina que era melhor. Então... Sim, é isso. A gente não tem esse discernimento, né? Eu estava até conversando com uma amiga outro dia aqui também, que ela compartilhou uma situação. E eu lembrei de uma situação que eu passei também com uma criança, nesse sentido, tava no shopping, aí a criança começou a chorar, e aí ela queria um brinquedo, e aí eu, né, acolhendo, tendo paciência, dei sorvete, conversando. Aí eu abaixei e falei, a gente não pode ter tudo na vida. E aí na hora que eu falei, não, cancela. A gente pode ter tudo na vida, mas nesse momento você não vai ter o brinquedo. Então, é a maneira de falar também, né? Porque a gente tem que estar atento como a gente vai falar, e querendo ou não, a gente não tem uma educação em relação à nossa comunicação. A gente não sabe como se comunicar, né? Então, como que a gente vai se comunicar sem ficar instalando crenças em outras pessoas, né? Em crianças. E querendo ou não, a nossa família tem um lugar de muita confiança para sempre, né? Até hoje, assim. Se alguém na minha família fala alguma coisa, eu anoto e vou testar a crença. E normalmente eu tenho a crença. Então, é um ótimo indício olhar para a família para conseguir descobrir. E a gente tomar cuidado com a nossa comunicação, né? Então, ficar atento na nossa comunicação, principalmente com crianças, com o que a gente faz perto de crianças, porque influencia muito, por mais que a gente ache, mas eu fiz inocente, eu não fiz por querer. Tudo bem, mas pode gerar uma consequência, né, na vida da criança. E isso é interessante porque é na nossa comunicação, como a gente se comunica com o outro, mas também como a gente comunica com nós mesmos através dos pensamentos.
que muitas vezes a gente nem percebe o que está pensando, e aí vai a ver e tá meia hora se xingando ou falando mal de você, né? E aí, como isso depois um pensamento, ele engatilha outro pensamento que você nem percebe e vira sentimento. E quando começa a virar sentimento, é já que tem assim, ai, como fala, não areia, terra. Fala em italiano, que é lindo. Tem terra fértil para plantar, né, crenças novas não muito boas. Então, é bom, assim, sempre tomar um cuidado. Mas, quer falar um pouquinho para a gente sobre o que você acha, quais são as crenças nas mulheres que impedem, assim, de brilhar nosso potencial máximo, assim, quais são os exemplos para fazer algo prático para elas poderem observar, né, dentro da vida, se estão reproduzindo alguma coisa que não é tão saudável e como... Sim. Agora que você falou assim, a primeira que a gente nem tinha, eu acho que eu nem tinha citado essa quando a gente fez a nossa reunião hoje à tarde, mas a primeira que me veio, e aí entrando no assunto da sexualidade também, e eu sempre abordava nas sessões com Tantra, que é, fecha as pernas, né? Ficar com as pernas abertas não é coisa de menina, e o quanto que isso faz com que a gente feche a nossa sexualidade. E o quanto que a gente começa a olhar para o nosso corpo e olhar para a nossa vulva como uma coisa errada, como uma coisa suja e que a gente tem que esconder. Então, isso foi o primeiro exemplo que veio agora que você falou, né? E lembrando também a questão toda que a gente é inserida quando a gente é criança, agora também tá mudando, né? Estão vindo outras princesas, mas princesas da Disney, né? Que isso faz com a nossa cabeça é surreal, né? A gente começa a idealizar que a vida tem que ser um conto de fadas e esperar o príncipe num cavalo branco. E quantas mulheres se colocam nessa posição e acabam sentindo que não conseguem ser felizes sozinhas e sempre esperam esse príncipe encantado chegar. Então essa é uma que é muito comum também. E são padrões diferentes, né? Eu vejo que os homens também, generalizando, claro, né? É complicado generalizar, mas generalizando, num término de relacionamento, muitas vezes o homem tende a voltar para casa dos pais. E normalmente a mulher consegue seguir a vida adiante e resolve. Então, tem uma dependência que é gerada nos homens também, aí trazendo um pouquinho já do campo masculino, né? Nesse contexto também, deles acharem que precisam da mulher, assim como a gente acaba achando que precisa do homem para ser feliz. Então, o homem nesse lugar de cuidado e a mulher também, né? E quando você comentou a questão do pote também, né? Eu acho que você pode contar esse exemplo que caiu assim como uma luva também. Só para que a gente se auto-observa muito, né? Dá risada, às vezes fica, caraca, de novo, né? Mas eu acho que a evolução ela não é linear, ela é muito espiral para cima. Então, às vezes, a gente passa por lugares de muita luz, volta nas sombrinhas, parece que está no mesmo lugar, mas na verdade está em outro diferente, mais para cima, né? Espiralando. Então, às vezes dá um desespero ver que tem ainda crenças, mas às vezes é engraçado. Que nem esse exemplo que eu fiz para ela, né? Como eu percebi, porque quando a pandemia começou, eu fui morar com meu parceiro. A gente tá junto há 5 anos, mas a gente morou um tempo junto e um tempo decidiu cada um morar num lugar. Então, antes da pandemia, cada um tinha a sua casa. E com a pandemia, como, né, o trabalho ficou um pouco menos, assim, a gente, para economizar um pouquinho, decidimos também voltar juntos e decidimos sair de São Paulo. Então, para ir em um lugar novo, a escolha que a gente decidiu foi voltar a morar junto. E aí eu percebi como, desde que eu voltei a morar com ele, quando eu tô perto dele, é como se, entre aspas, né, entrego o meu poder, no sentido que coisas que eu fazia super naturalmente na minha casa quando eu morava sozinha, eu fazia assim, desentupia vaso, levava lixo, fazia coisas, abria os potes sem problemas, né? E aqui, automaticamente, eu peço pra ele. Tipo assim, tem um pote que eu nem vi se abre ou não, mas por ser pote eu já entreguei pra ele. E aí eu comecei a sacar isso, né? E a falar, cara, mas... E aí ele mesmo me fala, você consegue abrir?
Eu falei, abre pra mim. Não, você consegue. Aí eu coloco um pouquinho mais de força e vejo que realmente eu consigo. Então, muitas vezes, acho que esse lugar é interessante perceber como essa crença, né, de que homem é mais forte ou não sei o quê, influencia na forma que a gente se vê. Sim. Né? E Tô aí a gente perto pode do pegar homem. aí numa crença bem comum, né? Que mulher é o sexo frágil. Aí você faz o teste e dá essa crença, né? Então, assim, mesmo com tudo o que a gente faz, o que a gente está construindo, ainda tem essa crença em muitas mulheres, né? Então, isso impacta muito no poder pessoal. E é claro que também a maneira como a gente está inserida na sociedade, né? Então, poxa, tá, como é que eu vou me empoderar, mesmo trabalhando em terapia, sendo que na minha empresa os homens ganham mais? Então, é realmente uma questão de você se auto-observar e você não deixar um fator, mesmo que seja um fator concreto externo, te afetar, a ponto de você continuar com a sua autoconfiança e às vezes buscar uma outra empresa que vai te valorizar. Então, eu gosto muito de analisar o contexto também para não ficar muito nessa subjetividade, né? Mas é isso, a gente às vezes se coloca numa posição de ser mais frágil, e é claro que mais uma vez generalizando, a maioria dos homens tem mais força física do que as mulheres, se for em questão de braço, né? Tipo, carregar uma mala, carregar uma sacola. Mas a gente acaba se adaptando nesses formatos, né? Então, a gente começa a morar junto e aí o homem vai assumindo, tem que trocar uma resistência. Quem troca a resistência, sabe? Então, eu lembro que quando eu tava morando lá em Salvador também eu comprei um chuveiro e aí eu falei, não, eu quero trocar esse chuveiro, eu quero aprender a trocar esse chuveiro. E aí eu liguei pro meu pai, e aí a gente fez uma chamada de vídeo e ele me ajudou a trocar o chuveiro. Então, para mim foi assim, eu tive o auxílio dele, mas de um lugar também que eu consegui sentir que eu estava empoderada. E colocar uma rede também, que eu e a Thaís, uma grande amiga, a gente colocou uma rede juntas também, o poder de segurar uma furadeira, né? Então, tem umas coisas que são muito pequenas e até do dia a dia, mas que colocam a gente a falar, poxa, eu dou conta, porque senão a gente fica achando que não dá conta, que não consegue, né? E tem, às vezes, a crença oposta, né? Que eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Então, né, entra muito nesse lugar de mulher guerreira. E aí, né, quando tem essas crenças, você faz o quê? Você vai atraindo lutas. Se você é uma guerreira que tem que lutar, o que vai acontecer, reverberar no seu mundo? Que você vai sempre atrair lutas. Você vai sempre atrair coisas para você demonstrar sua força. E, né, Sim. não é legal também, porque a gente pode aprender pelo amor, não precisa aprender pela dor. É só uma escolha, mas é uma escolha de, como a gente falou, dos pensamentos. Não, por que chora? Uma chora, uma ri. Interessante. Alguém chora, alguém ri. Então, a gente tem que ficar atento mesmo, para não ficar. Essa crença, né? Eu tenho que dar conta de tudo. É muito comum também, né? E a gente acaba assumindo uma postura que é um pouco mais yang, que é um pouco mais masculina, e se coloca numa superação, e aí não se permite ser vulnerável, não se permite ser sensível, e a gente acaba deixando o nosso feminino ali escondido, porque a gente se protege com esse yang, né? Com esse masculino, e aí acaba mascarando uma parte nossa que é tão maravilhosa, né? Que a gente foi descobrindo e que a gente tenta levar para as mulheres, que é a ciclicidade, que é se entender, que é olhar para dentro, que é respeitar a lua. Só isso, né? Só de fazer isso já é um passo em direção a si mesma e é autoconhecimento que não tem nem palavras, né? E é muito interessante porque, na verdade, o princípio masculino e feminino, ele existe em todos os seres, né? É claro que a mulher tem um princípio feminino mais florescido, né? Aflorado. E no homem é mais o masculino. Mas os dois têm que estar dentro e têm que estar em equilíbrio. Então, e nem sempre também, né? Essa regra também não é sempre. E a gente, assim, estava falando também hoje, né? Quando nós conversamos antes da live, é que eu fico vendo, quero ler os comentários, mas ao mesmo tempo eu raciocínio e fico perdida. Me perdi. Desse masculino, né? Que também precisa aceitar o feminino. Então,
não é só a gente que precisa equilibrar essas duas energias. E muitas vezes é o que eu falo para as mulheres, que é muito nesse yang de guerreira, né? Que nem muitas mulheres, né? Hoje em dia, por quê? Porque a gente vive em uma sociedade patriarcal, que é mais valoriza o masculino. Então a gente precisa demonstrar nossa força, nosso masculino, para não ser Massacrada. destruído, né? Destruído. Então é muito difícil esse resgate para a mulher, mas o que eu falo muito para as mulheres você não tem que diminuir seu masculino, você pode aumentar seu feminino. E aí você vai ser os dois assim, muito. Em vez de muitos trabalhos, né, do feminino só feminino, só entrega, aí você acaba desequilibrando de novo, né? E é incrível como a gente tem crenças sobre homens também. Isso que a gente estava conversando hoje, sobre a gente quer um homem doce, acolhedor, nananá, mas na nossa crença, nosso inconsciente homem ter que dar conta. A gente tem inconscientemente. Então, quando vem um homem que tem esse feminino mais equilibrado, parece que a gente se boicota, né? Falar, mas ele não é tão macho assim, não é tão... Não teve aquela pegada assim. E aí a gente tem que se... É isso, né, que a gente tá falando. Tem que se policiar o tempo todo para não, né, viver as crenças que a sociedade quer nos impor e viver a realidade que desejamos nos viver. A gente quer um homem mais que também acessa o seu lado da emoção, então permite que isso chegue na sua vida, não reforçando esse padrão, que homem tem que ser assim, 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 né? Sim, sim. A gente quer ser a princesa, o homem no cavalo branco e o dragão, né? A gente quer ser tudo também, às vezes, na história. A gente não permite que o outro se aproxime, né? E é isso, eu vejo que tá crescendo muito, né? Os homens estão buscando, mas tem muitos homens ainda que acham que é baboseira, que é besteira, que essa coisa de terapia ou de falar sobre sentimentos, né? Para muitos homens isso ainda é muito velado e eles são criados dessa maneira, né? Então, isso é um exemplo de como a nossa sociedade tem esse impacto, né? Uma sociedade patriarcal, falocentrada, tem um impacto nos dois. E se a gente fica atento, a gente consegue perceber na fala, não só nossa, mas das pessoas. E não julgando o que a pessoa está dizendo, mas ficando atento para ver se aquilo reverbera. Porque quando a gente começa a questionar e a gente traz esse posicionamento de questionar as crenças, não é para ir contra tudo que a sociedade diz que é certo ou que é errado. É questionar. Pode ser que a maior parte das coisas que a sociedade impõe você concorde de coração e segue na boiada. Mas não é o que acontece na maioria das vezes, né? A maioria das pessoas ficam infelizes se estão num emprego que não contempla elas, que não está conectado com o propósito delas. Ou então se estão numa relação, e aí uma outra crença que é muito comum também, é achar que precisa ficar num relacionamento que muitas vezes é abusivo ou com um companheiro que não está agregando ou que não está trazendo uma felicidade por conta dos filhos, né? E o quanto que os relacionamentos se estendem por conta dos filhos. E o que isso está gerando nessas crianças, né? Vendo os pais crescer, tendo uma relação infeliz, tendo uma relação de briga. Então, muitas vezes, claro que eu acredito que uma separação gera um impacto na criança, mas às vezes um ambiente de briga, um ambiente sem harmonia vai gerar impactos muito piores, né? Não tem como a gente saber, mas eu não tenho filho, né? Você também não. É um lugar complicado de falar. Até na outra live eu entrei nisso também, de filhos. Mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar. E as mães também. Por mais que tenha um outro ser e quando é pequeno depende inteiramente de você, a gente precisa se colocar em primeiro lugar, né? É engraçado porque nesse trabalho de Tantra, né? Eu percebi quantas mais tinham a crença de que mãe não pode ser sexual, né? É como se uma vez que você vira mãe, a parte da sexualidade é cancelada. Você é mais tipo a Mãe Maria, né? Virou. Maria. E é daí eu acho que vem a maioria das crenças, sabe? De Maria Imaculada Virgem. Maria era virgem, né? Então, as crenças relacionadas à Igreja Católica, né? São muitas também, muitas. Porque, querendo ou não, a nossa sociedade tem essa forte influência, né? Então, não é falando mal da religião, né? Eu adoro, fui criada nessa religião, mas a gente precisa questionar mesmo o que está sendo dito, né? Com certeza.
Queria ler aqui uns comentários para também ficar interagindo com as meninas. Sim. Aqui a Rebeca escreveu: Nossa, total, essa crença de mulher guerreira quase me deixou doida. A Sheila falou: Para mim, sempre foi difícil pedir ajuda, mas já estou cancelando isso na minha vida. Chega de ser guerreira, gente. Estou soltando essa espada. Arre! A Não, é a Tereza gente que é falou: terapeuta, então a gente se coloca nessa posição de, às vezes até pra gente mesmo, né? Não, mas eu tenho 65 formações, eu não preciso procurar um terapeuta, eu vou fazer aqui em mim mesmo e vou resolver. E aí fica lá, dando cabeçada na parede e ver que não, que a gente também precisa, né? Falar, nossa, alguém me cuida, né? Eu tô aqui cuidando, mas eu preciso ser cuidada. Essa consciência veio muito forte pra mim esse ano e tenho me dedicado muito a isso, porque senão a gente vai também assumindo as cargas, né, das outras pessoas. Por mais que a gente, nesse momento, a gente já aprendeu como se limpar, né? Acho que quando a gente começa a atender, a gente vira uma super esponja e a gente vê, meu Deus, eu não vou dar conta. A gente começa a absorver tudo de todo mundo e fica envolvido nas histórias. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente consegue ter uma separação, né? Ser tão intenso quanto, mas no final acabou, acabou, né? Isso é muito maravilhoso, como o tempo traz essa sabedoria, né? Com Mas é certeza. importante a gente. Fui na dentista, né, outro dia, e ela falou: Ah, eu daqui a pouco eu vou ter que ir no dentista. Eu falei: Como assim? Ah, dentista tem dentista também. E eu fiquei pensando: caramba, né? Claro, ela não pode fazer operação nela mesma no dente. E a gente, pô, e é tão básico isso, né? Só que assim, a gente que é terapeuta realmente, parece que você é como que vem aquela síndrome da impostora, né? Se você for se cuidar em algum lugar. Ah, se eu tô indo me cuidar é porque eu não tô vivendo o que eu prezo. Não, é simplesmente porque, assim, tem vezes que não tem como. E tudo bem também, né? Sim. É muito bom que alguém cuide, né? A gente ser cuidada também. A gente que é muito cuidadora. Com E a certeza. Tereza escreveu: consegui achar um equilíbrio. A Vera ajudou muito. Nisso, a guerreira está em mim. Ah, cancelou. Ah, saiu. Bom, saiu. Mas acho que ela falou. Ah, acho que ela falou. Tô escolhendo as batalhas que eu quero. Que eu quero ser a guerreira, né? E é isso. Não Sim. é todas as batalhas que a gente precisa, mas viu como reverberou, né? Em várias mulheres essa questão realmente da guerreira, porque é um lugar que a gente precisou se colocar para demonstrar o nosso valor, né? E começou a desvalorizar muito o lado feminino, que é da entrega, da confiança, da intuição, da Sim. emoção. Lembro, nossa, eu achava assim, eu queria mudar quando eu comecei no caminho, queria mudar minha sensibilidade, eu achava que era sensível demais. E aí vi como isso podia ser um ponto de força, né? Era o que me fazia, tipo, fazer uma ótima leitura de uma pessoa, a empatia, né? Esse lugar, e eu queria, tipo, tirar por não ser um valor que na sociedade é, é valorizado, não é? Um valor que é inacessível, né? E Sim. mas, enfim, eu acho que ambas as partes das energias, como falei, estão dentro de cada ser humano, né? E ambas vão ter que ser valorizadas. Então, a gente sempre ficar nessa sacada de ver que a gente pensa, que a gente faz em relação a tudo. Às vezes me ajuda a fazer listas, né? Tipo, pensou em homem. Aí eu fico escrevendo tudo que vem na minha cabeça que eu já ouvi sobre homem. Homem não presta, homem trai, homem é assim, homem é assim, eu vou escrevendo. Aí tudo que eu já ouvi sobre sexo, eu vou testando para ver se eu ainda tenho, né? Sim. Porque tem algumas que, caraca, por exemplo, uma que eu vira e volta, eu tenho de cada coisa sobre isso que a gente estava falando de crença relacionada à família, muito forte para honrar a minha mãe, ou meu pai, ou alguém da minha família, eu preciso ser como ele, eu ser como ela. É como se a gente não entende um honrar
sendo diferente. Por exemplo, eu não posso ganhar mais do que os meus pais. Uhum. Sim, Porque essa é é como muito se eu comum estou também. numa escala embaixo. Então, eu não posso ser superior. Ou como eu tenho que honrar que eles lutaram para gastar dinheiro, para ganhar dinheiro, então eu tenho que lutar como eles para fazer parte desse sistema familiar. Ou Sim, para sim, me conectar com eles. E não, né? sim, A gente pode ser a chave transformadora para toda uma linhagem, inclusive. com Né? E certeza. lá, E acredito que tudo que está acontecendo também está fazendo a gente questionar muito, né? Todo esse momento de pandemia, para quem está se propondo, é um ótimo momento para questionar a maneira como está vivendo, para questionar as crenças, de por que está escolhendo viver assim. E você trouxe alguns aspectos, né, do feminino e o quanto que é importante a gente estar atento à nossa intuição, porque ela fala o tempo todo. Só que se a gente fica ali com um monte de nuvem tapando, a gente não consegue ter essa clareza. E a gente pode ter insights. Nossa, eu acho que onde eu tenho mais insight é antes de dormir, eu tenho muitos insights. E no banho eu tenho muitos insights também. E às vezes fazendo uma caminhada, às vezes a gente precisa criar alguma coisa, né? E até nisso. Então, essa criatividade, que é um aspecto tão forte do feminino, a gente traz o masculino e fala: não, você vai ficar aqui sentada até você escrever esse texto, até você escrever esse post, né? Então, a gente traz o cabresto, faça agora. E aí não se permite também, não, tá tudo bem, deixa eu fluir, eu vou ali, dar uma dançadinha, e depois essa ideia vai vir. E aí, te ouvindo falar, eu lembrei que quando eu era pequena, teve alguns momentos que eu sentia que eu preferia ser menino porque era mais fácil, porque era mais divertido ser menino, porque os meninos jogavam bola. Eu acho que isso porque na rua que eu cresci, a maioria eram meninos. E aí eu via que eles se divertiam mais, digamos assim, né? Então, eu lembrei, eu não tinha lembrado disso ainda. E aí, te ouvindo dizer, eu lembrei dessa crença de às vezes, achar que ser menino é mais fácil. E outra crença muito comum também, que volta e meia eu escuto alguém dizer, é que ia ter mulher é nascido. falsa, né? Que mulher é falsa, que mulher é muito Ah, falsa, que não existe amizade entre mulheres. E o quanto que isso gera a tão famosa competitividade, né, entre as mulheres, que é tão comum também a gente não ter esse olhar de empatia pela outra e de conseguir conversar, às vezes uma competitividade maior se tem um homem envolvido no meio ainda, né? Então, nossa, lidar com a ex, sei lá, do atual marido, ou lidar com a ex do atual namorado, normalmente é uma questão também, e eu vejo que tem muito isso por trás. então, assim, é que aqui não dá para ver quanto. Ah, já é 8:02, né? Para Concordo, trazer uma Gabriel. conclusão, para ver se também alguém, por exemplo, quer fazer alguma pergunta, eu acho que assim, a gente lançou algumas crenças para dar uma reflexão, como essa da guerreira, que muitas mulheres se sentiram, se reconheceram, né, nessa crença, mas tem tantas outras, é só a gente refletir. E isso vem, assim, no ponto final de tudo, que para mim é muito o autoconhecimento. E assim, você pode, é claro que estudando, né, você se aprofunda mais nas questões, mas o mestre interior é o que sabe mais de tudo, assim. Ao final, suas crenças estão gravadas aqui dentro. E você pode acessar, pode perceber, é só ficar nesse lugar de presença, né, de atenção, para você realmente, se querer mudar, né, de começar a Sim, perceber. Porque a mudança vem quando a gente tem uma começa primeiro do querer, né? E segundo de você sacar o que precisa ser mudado para ter uma experiência diferente. Então, o que precisa, porque quando a gente faz sempre tudo igual, não tem como, né, as coisas mudarem. Você segue na receita da mesma forma, ela vai dar o mesmo bolo. Então, quando a gente quer um resultado diferente, tem que começar a fazer coisinhas diferentes. Eu acho que esse lugar de presença, e eu falo muito para as minhas alunas também, sempre de se auto-questionar, sabe? Não entregar para o outro, querer a coisa pronta, a receitinha. É tudo assim, olhando para dentro, mergulhando, entendendo e sim, começando a pensar de forma diferente, trazendo. Como a gente cria crenças negativas, né?
cria crenças positivas, concorda? É o mesmo formato. Às vezes a gente se foca muito, né, no negativo, no que eu tenho que mudar e tudo mais. Claro, é óbvio, porque a gente se colocar a poeira debaixo do tapete tem um momento que explode lá e não dá mais para esconder. Mas também tem que, né, colocar o foco naquilo que queremos ver crescer, regar as plantinhas das crenças positivas que a gente quer vivenciar, para vivenciar de reflexo na nossa vida as coisas maravilhosas que o universo pode trazer. Então, Sim, acho que com para mim. certeza. Até porque a minha verdade é diferente da sua verdade, que é diferente da verdade do Mário, que é diferente da verdade de todos, né? Então, o que é certo para mim não necessariamente vai ser certo para você. E aí, quando eu tô no trabalho com o Theta Healing também, né, na substituição de crenças, antes de começar, eu sempre falo: se em algum momento da sessão eu falar uma crença que você não concorde que eu instale no seu sistema, você fala não. Porque quem tem que concordar é você, não é porque eu estou falando a crença que é verdade absoluta. E normalmente, quando eu estou trabalhando vulnerabilidade, quando eu vou instalar alguma crença de que é seguro ser vulnerável, as pessoas falam, não, não quero. E aí eu, né, Aconteceu depois eu falo, comigo também. lê sobre vulnerabilidade, explico um pouco mais, né? Entro nesse espaço fora da sessão, e aí depois tento trabalhar de novo, mas normalmente as pessoas falam, não, não quero, não quero ser vulnerável. Quero ficar aqui no meu masculino forte, potente, ativo, ação, produtivo o tempo todo. Não posso ficar ali olhando as plantas, sangrando livremente, plantando a minha lua, né? Olhando para a lua no céu e vendo como ela está reverberando dentro de mim, ouvindo a minha intuição. Então a gente meio que nesse caminho já tem uma facilidade e às vezes a gente se coloca, não, não quero essa facilidade, eu quero aqui ação. E a gente nega, né? E acaba se afastando. Com certeza. Até porque, né, como a gente é cíclica, a gente precisa dessas fases, como a natureza, como tudo. Quem é a gente para dizer que fomos, que tem que ser de outra forma do que a natureza mais sábia de todos sabe? Não tem nada que é tudo para cima. Não tem nada que é sempre verão, sempre florescendo. Assim, é o ciclo, vida, morte e renascimento. E a gente sente isso mais forte porque traz isso no corpo, incorpora isso através da menstruação. Então, Sim. a fase da menstruação, desprender, né? Ficar para dentro, ficar mais introspectiva. E que bom que a gente tem um trabalho que pode se regular, né? Eu saber que quando eu tô menstruando, eu posso, né, ficar na cama, ficar mais tranquila, ver uns filmes, fazer um autocuidado para mim. E nos momentos que eu tô mais pré-ovulação, ovulação, ir para lá, fazer lives, ficar mais, né? Sim, e até as Superativa. propagandas de absorvente descartáveis, né? É você sempre livre. A ideia é a mulher lá andando de bicicleta, é ela trabalhando como sempre, usando a calça branca e não manchando a calça branca. Então, muitas mulheres se cobram estarem produtivas e terem o mesmo nível de produtividade também quando estão menstruadas, né? E eu acho que isso faz com que elas sofram tanto, com que elas tenham cólica, aí tem que tomar remédio, às vezes nem espera a cólica chegar. Ah, não, menstruei, eu já vou tomar remédio. Que eu não quero nem sentir, eu não quero nem ver. Né? Tira o absorvente, nem olha, né? Embrulha no papel, nossa, joga E fora. olha que interessante que agora você falando das publicidades, né? Na publicidade o sangue é mostrado azul, como Azul. masculino, né? Não é mostrado vermelho da cor. Eles fazem aquele teste, né? E joga pra quê, né? Por quê? Tem tanto tabu em relação a isso, então essas desconstruções também acho que é tão legal. Olha, não sei se vai dar. Ah, não, acho que vai dar tempo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre tudo isso que a gente falou, acho que tem uns A 10 Sheila correndo minutinhos. de Nossa, nervoso. o tempo passa tão rápido, né, Ananda? Meu Deus. Ainda bem. Poderia ficar assim. Ainda bem, não dá nem pra ficar Então, nervosa. todas as coisas que a gente tinha programado para falar, acho que a maioria não falou. A gente não. Surgiram É, outras, a né? gente falou algumas. É. Uma outra questão, assim, que eu tava compartilhando com uma amiga também que eu tenho me deparado, que eu acho que pode ser interessante, depois que eu cortei o meu cabelo, e não só esse corte, mas outros cortes que eu já fiz, eu fiquei me sentindo mais masculina. E várias pessoas ficaram me achando mais masculina também.
E, sinceramente, eu gosto de entrar em contato com isso pra me questionar, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, eu me sinto masculina por causa de um corte de cabelo, então eu só me sinto feminina se eu tenho cabelo comprido. E o quanto que a sociedade ainda vai continuar impondo isso pra mim. Então, provavelmente, se eu fizesse uma votação, como você acha que eu fico mais bonita? De cabelo comprido ou de cabelo curto? Provavelmente ia ganhar o de cabelo comprido. Então, eu gosto de me questionar, me colocando à prova para entender por que que me incomoda estar com cabelo curto, né? Por que que me incomoda, então, estar mais masculina aos olhos da sociedade? Então, às vezes tem mulheres que não cortam o cabelo a vida inteira. Não, imagina, eu vou cortar o meu cabelo comprido. A Sheila falou que Eu quando tinha virado raspou, lésbica. Que perguntaram isso? Não, tá todo mundo achando que virei lésbica, que sou lésbica também. tem Alguém uma falou, como pergunta feito aqui. para inserir crenças positivas no dia a dia. Bom, tava Pra mim... conversando. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Pode começar. Pra mim, é como a crença... Não, fala aí daquele círculo que você falou, acho que é legal. Sim, exatamente. A nossa, como a gente monta, né, o nosso sistema de crenças. Então, primeiro tem a crença, essa crença vai gerar um pensamento, esse pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação. Não, que vai gerar uma ação e que vai gerar um resultado disso. Então, você pode mudar a crença, você pode mudar o pensamento, você pode mudar a ação. Então, tem alguns caminhos que é possível você fazer. Então, por exemplo, no trabalho de Theta Healing, é possível você chegar nas crenças, aprofundar e trabalhar. A partir do seu pensamento, então você tem a crença, uma crença ancestral, você percebe que é um padrão na sua família, tá? Então eu vou ficar atenta aos meus pensamentos para ver quais são os gatilhos que acontecem externamente que fazem eu ter os pensamentos. Então, se a gente ficar atento aos nossos pensamentos, a gente vai ver o tanto de lixo que a gente normalmente pensa. Então, se eu não conseguir ficar atenta aos meus pensamentos, eu vou continuar reproduzindo uma mesma ação. Então, eu vou ver o que eu estou fazendo na minha vida que está igual para eu estar atraindo os mesmos padrões que estão me deixando infeliz. Então, eu vejo que são 3 caminhos que são possíveis tomar para que as coisas mudem, né? Mas, primeiro de tudo, é você se observar. É você olhar realmente para o que sou eu fora da minha mente, né? Quem é a Ananda sem ser a mente? Uma coisa é a mente falando, outra coisa é o meu ser que está em contato com o todo. O pessoal tá mandando corações, eu queria poder mandar também, mas eu não posso clicar aqui. Maravilhosa. Mas, pra mim, eu fico criando antídoto, que eu falo, né? Então, se a minha crença, por exemplo, percebo que eu repito muito pra mim mesma. Não vou dar conta, não vou dar conta. Por exemplo, crio antídoto. Eu consigo, eu consigo. Então, quando vier aquele pensamento, eu falo, cancela, porra, não quero mais. Cancela, cancela, Tá bom? cancela. Cala a boca, cancela, cancela. E aí eu falo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Esse olhar no espelho ajuda também. Olha pra dentro dos seus olhos e fala, cara, eu consigo. Qualquer coisa que você tiver. Por exemplo, me ajudou muito quando conheci a Nanda, né? Foi a primeira pessoa que eu consegui falar que eu não conseguia sentir orgasmo, assim. Era muito uma coisa que eu tinha muita vergonha. E eu, dentro de mim, falava sempre, muitas vezes, eu não consigo ter orgasmo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então, quando eu comecei a sacar tudo isso, comecei a falar, cara, eu consigo, mesmo que eu não tinha sentido. Mas aí eu comecei a virar o pensamento. Comecei a virar, eu sou orgástica também. Todas as mulheres são. Eu sou também. E aí é como se você, né, pode ser como ela falou, né, pode ser uma ação ou pode ser do pensamento também. Então, parece absurdo, né, mas nossos pensamentos são frequências, né, como um rádio. Se eu tô conectado, cada sensação, emoção que gera dentro, gera uma frequência, né? Se eu penso, eu não consigo, qual é a emoção, né? É uma sensação, uma emoção de baixa vibração. Imagine um rádio mesmo. A baixa vibração transmite, eu vou falar sertanejo, porque eu não gosto. E aí, a baixa vibração é sertanejo. Se eu tô conectada na baixa vibração do rádio 101.10, que passa música sertaneja, eu não vou ouvir música clássica, porque eu tô naquela vibração. Se eu começo a levar minha vibração e falar, eu consigo, eu posso, eu sou muito orgástica, caramba, todo mundo sente, eu sinto também. Eu vou na vibração, né,
310, que é a música clássica. Então eu vou começar a ouvir aquela música, não tem como não ouvir, porque é a resposta do universo à minha vibração. Simples assim. Sim, Simples assim, mais a ou gente menos. pode Porque escolher. É, tem que sempre é, estar atento, porque a gente pensa tanta presente. coisa ruim sobre nós. Em especial as mulheres, assim. A gente se culpa muito, né? Se De se chicoteia. denegrir, sim. O corpo, né? A questão do corpo também. Se olha no espelho, nossa, aí já viu o defeito, aí vê a celulite, aí vê a gordurinha, aí vê o peito que tá mais caído. Nossa, mas eu não era assim quando eu era mais nova. E aí se compara, aí vai no Instagram, aí segue um monte de mulher padrão, e aí fala, meu Deus, como essas mulheres conseguem ser assim? E às vezes nem percebe, né? Às vezes pega o celular, entra no Instagram, sai, tá mal e não percebe o que que foi que ficou mal, né? O que que foi que você viu que te deixou mal? Qual foi o gatilho que te deixou mal, né? Então, ficar muito atento a esses gatilhos e saber que a gente pode escolher. Então, não, eu tava com fulano, fulano é muito negativo, aí por isso que eu tô mal. Você pode escolher também. Não, não quero, isso não é pra mim. Então, a pessoa pode ficar lá reclamando, você pode bloquear. Eu gosto muito de visualização também, né? Então, você pode se visualizar ou envolto por uma luz da cor que você sentia, ou então um escudo mesmo, uma doma, né, de proteção, para que não chegue o que essa pessoa está emanando. E escolher também esse tipo de relação, né? A gente pode escolher o tempo todo o que a gente quer viver na nossa vida, inclusive nas relações. Então, é ficar atento aos gatilhos, eu acho. Que pra mim, assim, é onde eu fico, tá. É como se piscasse uma lanterna. E não necessariamente ter essa consciência já faz com que eu mude. Às vezes eu só tenho a consciência e depois eu tenho que trabalhar para mudar isso, né? Não é. Algumas coisas são mais fáceis e outras não. Sim. Essa tinha tanto o que falar também dessa entrega do prazer para outro, né? Mas acho que é isso, desse empoderamento que a gente falou para nós. E assim, porque se eu entrego para outro, que nem sexualidade, é outro que tem que mandar ver. Eu tô aqui assim, se eu não sinto orgasmo é porque os homens são bosta e não sabem me dar orgasmo, não. Eu tenho que me empoderar do meu poder, né? Que nem eu fiz nesse percurso de começar a sentir prazer. Então, eu posso sentir, eu vou atrás do que eu quero, sabe? E assim, isso naturalmente vai atraindo, né, tudo que você deseja manifestar, assim, mas tem que, como eu falei, querer e assim. Ah, achei que parou. Eu falei, deve estar passando do horário. Começar. Acho que a Nandinha parou. Enfim. Voltou. Voltou. Tinha travado. Sim, E... você estava falando do prazer, né? De entregar o prazer pro outro. Isso é muito comum também, né? A gente fala, não, não foi legal porque fulano não me fez gozar, porque, enfim, fulano não me agradou porque não fez isso, isso, isso. Tá, mas e você? Você se agrada? Você conhece o seu corpo? Você se conecta com o seu corpo? Não. Quantas mulheres têm nojo, né, do próprio corpo? Não. Credo, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Credo, né? Eu vou tocar em mim mesma? Não. Então, olha para isso também. Então, esse empoderar é saber que a gente é criador da nossa realidade. Então, se a sua realidade não lhe agrada, começar a fazer ação diferente, pensamento diferente para gerar crença diferente, para refletir nessa sintonização de rádio para escutar a música que você quiser, para Sim. escutar a coluna. Escolher qual Aqui no... Wi-Fi você quer se conectar, né? E assim, qual será a playlist da sua vida? E é isso, enfim. Nossa, Sim. teria tanta coisa para falar, mas acho que só falta um minuto. Eu não sei porque aqui não me fala quanto falta, mas comecei a A mim 19. também não. Falta, acho que. Falta um minuto, eu acho. Então vamos despedindo. Eu Ai, queria agradecer Vero, gratidão. Gratidão você a para ter todos vindo. que entraram. Ai, Sheila maravilhosa. Ela escreveu que está feliz para voltar para a sexualidade dela com a ajuda da Nanda. Vai fazer a. Queria ser protagonista também. A jornada Yoni Egg, né? Que a Nanda trabalha. E é isso, então. Gratidão, gente. Contem com a gente se Gratidão. tiverem dúvidas, se quiserem saber mais. A gente é super aberta, a gente adora ouvir histórias, adora conversar, né, Vera? A gente compartilhar é o que a gente mais ama. Então, estamos Pois aí também.
Gratidão, Gabriel.